Fala, Virou Liquidez! Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma semana aí de negociações. Hoje é terça-feira, 22 de julho. Ontem eu fiz alguns trades, não consegui gravar para vocês, mas hoje vou mostrar para vocês o que é que eu fiz ontem e o que é que eu fiz hoje também. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas vou tentar agilizar aqui ao máximo. Aqui no pré-mercado, eu tinha observado que o Nasdaq estava em uma região de desconto. Se a gente traçar essa fibra desse fundinho aqui até esse topo, estávamos dentro de uma região entre 50% e o 61. Se a gente fizer aqui uma projeção desse pivô, onde a gente pega desse topinho aqui, com esse fundo, e vai até onde ele corrigiu, o mercado estava cravado em cima do 300%. E também a gente estava aqui dentro de uma zona de ajuste. Ó, deixa eu apagar para vocês. Estávamos aqui dentro dessa região de ajuste. Perdão, ainda não tinha pego. Tá? Ainda não tinha pego, mas vocês vão ver que ele crava exatamente. Tem mais outra confluência aqui, ó, vou botar no gráfico diário, esconder aqui tudinho para vocês verem melhor. A gente tinha uma região de gap entre o fechamento da semana anterior e a abertura da semana atual. Então percebe que na semana anterior o mercado foi fechado aqui nessa região e na semana que foi aberta, ele abriu aqui em cima. Então percebe que a gente tem um gap entre essa região. Então vou até marcar aqui para vocês verem que o mercado estava cravado em cima dela. Vou botar aqui de novo nos 2 minutos. E também, deixa eu apagar isso aqui, ó. E também, se a gente botar aqui esse indicador, a gente vê as sessões que o mercado já tinha capturado a mínima de Londres e a mínima da Ásia. Ou seja, já tinha capturado toda a liquidez que a gente precisava. E aqui seria uma boa região para aparecer intenção compradora. Aqui também, ó, se a gente observar, a gente tem um Fair Value Gap aqui. Então, dei esse zoom para vocês observarem melhor. A gente tem esse Fair Value Gap aqui. E temos toda essa região aqui, ó, de pavio. Qual foi a minha intenção? Qual foi o que eu iria esperar? Era que ele rompesse toda essa região aqui de pavio. Então, a minha intenção era que ele mostrasse intenção, né, rompendo essa região de pavio, rompesse essa região aqui de Fair Value Gap, mostrasse intenção, né, novamente, interesse comprador, realizasse o reteste aqui nessa IFVG, e aí sim a gente compraria aqui nessa região. Esse era a minha decisão. Então, só aguardei, só esperei o mercado reagir a essa decisão. Aí percebe aqui, ó, que o mercado crava aqui em cima da região de ajuste, ele cravou exatamente, e depois ele rompe toda essa região aqui de pavio e nossa região de FVG. Ou seja, possibilitou aqui, habilitou a gente de comprar. Perfeito. Estávamos dentro aqui, estava tudo. Quem não assistiu aquele vídeo, eu gravei um vídeo bem bacana para vocês e mostrei qual que era o meu passo a passo. Falei todo o meu passo a passo, entreguei o ouro do ouro, totalmente de graça para vocês aí no meu canal. Então, quem não assistiu, assiste lá e tem um checklist que eu passo detalhadamente cada etapa. Então, já tínhamos aqui configurado todas as etapas para poder habilitar a gente de comprar. Aí eu fui lá e posicionei um reteste aqui nesse 50%. O stop ficou aqui no fundinho desse pavio e o take aqui nessa região aqui de liquidez. E aí só fui aguardar o mercado retestar a gente aí para poder pegar. Ó, tem até um print aqui que antes desse candle aqui de 5 minutos, eu já tinha posicionado aqui essa compra. Ó. Deixa eu dar melhorar aqui o zoom para vocês verem. Ó. Faltava ainda 47 segundos aqui para esse candle de 5 minutos fechar. E eu já tinha posicionado aqui a nossa ordem para poder comprar. Infelizmente, meus amigos, ele só fez o reteste no topinho da FVG. Ó. Só fez o retestezinho aqui. Mas a minha ordem de compra estava aqui, no 50%. Infelizmente, a gente ficou de fora dessa belíssima alta que ele deu. Olha que linda alta. Olha isso. Absurdo, né? Absurda. Que pancada que esse mercado deu. Aí a gente estava aqui dentro de um topo histórico. A gente estava. Então, fui aguardar, ver qual que era, né, o que o mercado ia entregar pra gente. A gente ficou de fora, infelizmente, perdemos toda essa alta. E aí eu fiz, né, eu estava com um apetite apurado, estava bem intencionado em tomar risco aí para essa semana. Então, ontem estava interessado em tomar risco e decidi vender aqui. Eu percebi, sim, que era uma operação muito mais arriscada, porque a gente não tinha demonstração nenhuma de fraqueza compradora. A gente, sim, estava em uma região que poderia aparecer vendas aqui, mas, por enquanto, precisaria ter demonstração clara de fraqueza compradora, igual eu mostrei para vocês naquele meu passo a passo no meu vídeo que eu comentei no início do vídeo. Decidi vender e levei esse stop, beleza? Stop tomado, fiquei aguardando, ver o que é que o mercado ia entregar aqui pra gente. Eu fiquei aguardando, por enquanto ainda nada, tava esperando. Aqui, ó, perdão, vamos voltar aqui. Aqui tinha sido uma possibilidade de venda, aqui nessa região. Então o mercado aqui já tinha demonstração de fraqueza compradora, então percebe-se aqui essa alta que foi dada e aqui como ele começa a subir. Então aqui começa a demonstrar fraqueza compradora. Aqui temos uma região de FVG, e tem esse rompimento aqui, ó. Peraí, vou marcar aqui. E aqui nesse próximo candle faz esse rompimento dessa FVG. Aí ele dá até aqui um reteste, ó. Até cravou no 50% da FVG. Mas não gostei da maneira que foi formado esse padrão aqui, vendedor, e fiquei de fora. Não gostei da maneira que ele foi dado, fiquei de fora e tá tudo certo. Aí aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tinha uma regiãozinha de liquidez, ele mitiga aqui nessa região, e aqui ele demonstra, sim, fraqueza vendedora. Aqui também, ele possibilita aqui, ó, temos uma região de FVG, e ele rompe essa IFVG com candle forte comprador. Aí eu falei,
vou tomar um risco aqui, vou tomar esse risco em comprar aqui nessa região. E aí eu comprei aqui novamente nessa região de 50%, stop ficou aqui nesse fundinho, foi mais para um scalp, tá? Decidi fazer esse scalp porque o risco de retorno não era tão positivo assim. Eu também não estava com expectativa tão alta que o mercado viesse a entregar. Não estava 1,46 não, era um pouco mais de 1,67, 1,70, foi tipo por aqui mais ou menos. Aí o mercado foi lá, retestou, pegou a gente, quase stop a gente, mas depois, né, o mercado mitigou aí na nossa ordem, ó, cravado aqui. E percebi também que ele cravou em cima onde ele habilitaria a nossa venda. Ó, aqui seria a nossa região de venda. Ele crava aqui nessa região e depois entrega uma baixa, né, uma estrutura de baixa. Foi isso, né? Para esse dia, tava com esse micro scalpzinho, fiquei de fora, tive esse stop, um stop bem curto também. Aqui nessa região até estava intencionado em poder comprar, mas não deixou nenhuma estrutura compradora aqui, viu? Aqui a gente ficou de fora dessa alta, tinha sim essa possibilidade do mercado reagir. Ó, e aqui, ó, outro detalhe. Aqui a gente tem uma região, né? Foi quebrado esse fundo aqui, e após a quebra de um fundo, após a renovação de um fundo, o que é que a gente tem aqui? Criação de liquidez, temos stop loss em cima dessa região. Ou seja, se a gente tem stop loss em cima dessa região, possivelmente o mercado vai cravar aqui em cima dessa região, que vai ser uma região de oferta, ou então ele vai criar aqui mais outra região de liquidez. Beleza? Então a gente tinha essas duas possibilidades, ou vender em cima dessa região, ou vender em cima dessa outra região aqui. Aí vai ser como o mercado ia entregar para a gente. Se o mercado vai deixar fraqueza compradora em cima dessa região aqui, após essa captura de liquidez, ou ele vai aqui para esse próximo nível. Então vamos observar aqui como o mercado vai reagir em cima dessa região. Ó, eu tinha marcado aqui nesses 3 minutos. Vou marcar esse retângulo para ficar um pouco mais dinâmico para a visualização. Então toda essa região aqui era uma região de oferta, uma região que poderia aparecer vendedores, tá? Por enquanto a gente precisaria que houvesse uma demonstração clara de fraqueza compradora. Por enquanto ainda não tinha acontecido. Percebe que os vendedores que aparecem são fracos. Olha, temos rejeição aqui, candles pequenos, por enquanto nenhum interesse vendedor. Aqui para uma pessoa que poderia, né, uma pessoa descuidada, poderia enxergar isso daqui como uma região de FVG, que sim é uma região de FVG, há um rompimento de um candle forte vendedor, e poderia para essa pessoa habilitar uma venda. Só que para a gente ainda não, para a gente ainda não foi demonstrado fraqueza compradora. Então a gente ficou de fora e fiquei aguardando ser formada uma melhor. Aqui também, se a gente colocar um RSI, percebe que há essa divergência no RSI, ou seja, aqui há uma renovação desse topinho e no RSI não. Então temos essa divergência aqui, então demonstra fraqueza compradora e aguarda o rompimento dessa FVG aqui. Fechou? Então fiquei aguardando. No momento que rompeu aqui, eu decidi vender. Então vendi em cima da região de 50%, stop ficou aqui no topinho e fiquei aguardando o que o mercado ia fazer aí pra gente. Quando temos essa captura de liquidez interna e toda essa rejeição aqui, fui ver como é que ia aparecer, se ia aparecer vendedor, porque por enquanto aqui a gente estava passando esse calor. Quando tem essa demonstração de vendedor aqui nessa região, aí eu decido fazer mais uma nova venda em cima desse FVG aqui, ó, que foi formado, o micro FVG. E o stop já ficou aqui um pouco mais no topo, aqui nessa região de topinho, e esse meu outro stop aqui também. Aí meu médio ficou mais ou menos aqui para cima, tá? E aí ele quase stopa a gente, mas depois ele chegou a entregar um movimento bacana. E aqui o meu take estava nessa região aqui de liquidez, essa região aqui de liquidez, e entregou um bom movimento, né? Ó, ele captura exatamente em cima dessa nossa região, chegou a pagar um risco retorno aí de 2 para 1, maravilha. Ele retorna novamente e depois dá uma belíssima de uma queda, né? Mas ficamos de fora. Aí nessa segunda-feira decidimos encerrar o nosso dia por aqui. Fechou? Então eu vou dar uma adiantada, mostrar o que é que eu fiz no dia de hoje. Bom, vamos lá, pré-mercado, dia de hoje. Nasdaq, tinha percebido que ele estava subindo aqui com fraqueza. Se a gente colocar aqui o RSI, a gente observa essa divergência, onde ele vai renovando os topos, e aqui o RSI não acompanha essa renovação de topos. Isso dá aqui uma demonstração de fraqueza compradora em cima dessas regiões. E aqui a gente também tinha um ajuste. Se a gente colocar também aquele indicador de sessões, aqui a gente tinha a região, o topo de Londres, que ele estava muito próximo de mitigar, então eu imaginei que o mercado viesse a mitigar essa região aqui e dar uma estrutura para a gente poder vender. E também se a gente traçar uma FIBO de toda a região da Ásia, a gente tinha aqui umas regiões de 50%, que ele estava cravado em cima dela, e também confluía com 61. Ou seja, se ele violasse, né, capturasse a liquidez de Londres, ele mitigaria aqui também no 61 dessa seção da Ásia inteira. Então, fiquei aguardando. Por enquanto, né, não quis tomar nenhuma decisão, não quis fazer nada. Botar aqui no 1 minuto, porque minha decisão foi aqui no 1 minuto. Aqui, nesse momento, opa, passou demais. Percebe que ele captura a região, né? Novamente, ele capturou a liquidez do topo de Londres e cravou exatamente no 61 de toda a seção aqui de Londres. Maravilha, que lindo. E demonstrou um puta interesse vendedor aqui. Aí eu falei, caraca, mano, eu vender aqui de cara vai ficar um pouco caro, né? Com toda essa volatilidade, pode ser que o mercado dê um respiro aqui para essa região e aí a gente consiga vender. Aí posicionei um reteste aqui nesse order block.
o stop ficou aqui no topinho, e o take, meus amigos, pelo menos na mínima aqui de Londres, percebi que Londres caiu muito, então pelo menos aqui nessa região da mínima de Londres. Infelizmente, ele não voltou a retestar, olha isso, ele caiu reto, muito reto, muito reto. Ó, aqui no 1 minuto, eu tinha posicionado, opa, esse daqui é o print do outro, ó, aqui no gráfico de 1 minuto, a gente tinha aqui a nossa região de 61, tínhamos aqui o topinho de Londres, tínhamos aqui também a região de ajuste. Aí, quando o mercado aqui no tempo gráfico de 1 minuto rompeu, quebrou essa estrutura, né, mostrou interesse vendedor, posicionei aqui em uma ordem de venda com 10 micros contratos. Ia ser linda, linda a variação. Infelizmente, ó, aqui faltava ainda 53 segundos aqui para esse candle ser finalizado e eu já estava com essa posição aqui plotada no gráfico. Infelizmente, ele caiu reto. Reto, 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 reto. Aqui nesse recuo, eu não peguei no Nasdaq, eu peguei aqui no SP500. Deixa eu mostrar para vocês. Jogar aqui. Botar aqui, eu acho que foi. Não, perdão, foi no 1 minuto. No 1 minuto aqui. Ele tinha já mitigado aqui, liquidez do topo da abertura. E aqui a gente tinha esse Fair Value Gap. Ó, esse Fair Value Gap aqui. Ele até chega a respeitá-lo, né? Talvez criando indução para o povo acreditar que esse mercado ia subir. E aí fiquei aguardando, por enquanto ainda não tinha habilitado a gente poder vender. Fiquei aguardando. Quando esse candle aparece, lindamente, aí eu falei, bacana, agora sim habilitou a gente de vender. Então vou posicionar aqui nesse reteste, o stop vai ficar aqui nesse topinho, e o take também na mínima de Londres. Então a gente tinha aqui essa região da mínima de Londres. Posicionei aqui, pagaria 2,80, linda, 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 linda. O mercado fez o reteste aqui, e depois chegou uma belíssima de uma queda. Aqui tá, eu entrei com 20 micros contratos, então estava um pouco mais alavancado. E foi isso, foi isso. Poderia ter deixado o pau torar, mas decidi sair aqui mesmo. Já chegou a pagar uma operação muito boa. E depois disso, com esse lindo trade, eu decidi encerrar o meu dia. Não fiz mais nada, nada, nada. E ficou por isso mesmo. Bom, então é isso, meu querido povo. Finalizando aí mais esse vídeo aí pro canal. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like aí se vocês gostaram. Se não gostou também, deixa um dislike. Mas se inscreve aí no canal, porque eu tenho certeza que vocês vão começar a gostar. É só assistir. Tenho certeza também que vocês vão adquirir bastante conhecimento que eu trago aqui para vocês. Dou bastante dica. Enfim, vocês vão gostar, confia em mim. Vocês serão lucrativos, é só estudar, é só querer, é só focar. Fechou, pessoal? Maratona aí meus vídeos, tem bastante conhecimento, tem bastante dica que eu dou. Então, se inscreva no canal. Fechou? Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe a todos. Valeu!